Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Nesta aula nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que nós já falamos desse tema durante as aulas presenciais que nós já tivemos, as poucas aulas presenciais que nós tivemos. Mas vamos voltar a falar do Teorema de Pitágoras após rodar a vinheta. O Teorema de Pitágoras é uma relação métrica entre os lados de um triângulo retângulo. Bom, então o Teorema de Pitágoras é um nome de alguma coisa. Essa coisa o que é? É uma relação métrica, ou seja, uma relação entre as medidas. Medidas de quem? Dos lados de um triângulo retângulo. Professor, mas eu não lembro mais o que é um triângulo retângulo. Então vamos ver aqui o que é um triângulo retângulo. Eis aqui um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, a característica dele é que um dos seus ângulos internos é o ângulo reto, daí a palavra retângulo, ou a classificação dele ser retângulo. Então, esse ângulo aqui, desse caso, é formado por uma linha vertical e por uma linha horizontal. Então, ele forma aqui um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus. E esse quadradinho aqui é para indicar que realmente este ângulo mede 90 graus. Muito bem. Um triângulo retângulo, ele sempre tem um lado que é maior do que os outros dois. Nesse caso, o lado que é maior que os outros dois é o lado que se opõe aqui, ao ângulo reto. Este lado, ele tem um nome, ele se chama hipotenusa. E aqui nessa aula, nós vamos chamar essa hipotenusa pela letra A. Às vezes a gente encontra em alguns livros a hipotenusa sendo chamada pela letra H. Mas as letras são apenas letras, então a gente escolhe a letra que a gente quer denominar. Então, durante esta aula, quando nós nos referimos a A, nós estaremos referindo à hipotenusa do triângulo. Não vá dar o nome da sua filhinha de hipotenusa, hein? Parece bonito, mas não é não. Bem, existem mais dois lados. Os dois lados são dois catetos, é o nome desses outros dois lados. Este aqui, neste caso, é o cateto maior que o outro. Então a gente chama de cateto maior. É obrigado a falar que é maior? Não, não é obrigado, mas às vezes a gente tem que se referir àquele que seja o maior. E aqui no nosso estudo nós vamos referir-nos ao cateto maior pela letra B. E como eu já falei, esse outro lado é um outro cateto, é o cateto menor, que nós vamos representar aqui no nosso estudo de hoje com a letra C. Agora, o enunciado do Teorema de Pitágoras é este, Num triângulo retângulo, nesse triângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, então a hipotenusa tem uma medida que nós vamos chamar de A. O quadrado desse A, então é A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, B eu elevo ao quadrado, o C eu elevo ao quadrado, e somo esses valores. Essa soma tem que ser igual ao valor da hipotenusa, do valor do A. Bem, de forma simplificada na matemática, nós dizemos o seguinte, esta expressão matemática representa o que está aqui, desde que você saiba que o A é a hipotenusa, o B é o cateto maior e o C é o cateto menor. Então a relação é essa, o quadrado da medida da hipotenusa, geralmente as pessoas só falam o quadrado da hipotenusa, subentendendo que é da medida da hipotenusa, é igual ao quadrado do cateto maior, ou de um dos catetos, mais o quadrado do segundo e último cateto. Então, esta expressão é que geralmente nós vamos utilizar na hora de utilizar o Teorema de Pitágoras. Mas, mais importante do que saber isto, é saber isto aqui, né? Não importa o nome, se é A, B ou C, importa que você reconheça quem é a hipotenusa, quem são os outros dois catetos. Vamos ver na sequência alguns exemplos. Olha só, primeiro exemplo, verificar se o triângulo, cujos lados medem respectivamente 4, 5 e 3, é um triângulo retângulo. Então veja só, não foi fornecido para a gente nem mesmo o desenho do triângulo, mas nesse caso não é necessário o desenho, porque quando se trata de verificar o triângulo, se o triângulo é retângulo ou não, basta as medidas dele. Professor, mas como é que eu vou saber quem é o
a hipotenusa, né? Será que é o A aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C? Não. Lembre-se, a hipotenusa é sempre o lado maior. Então, a hipotenusa vale 5. E o 4, então, e o 3 são os outros catetos, o cateto maior e o cateto menor. Então, nesse tipo de exercício, é sempre frequente que eles troquem a ordem, não coloca hipotenusa, cateto e cateto. Coloca cateto, às vezes a hipotenusa e depois cateto, ou cateto, cateto e hipotenusa. Então, tem que ficar bem atento, porque a hipotenusa será sempre o maior. Bem, então, vamos lá, vamos ver o que significa verificar isso. A gente sabe, então, que esta expressão é a expressão matemática que representa a ideia do Teorema de Pitágoras. Então, como nós sabemos que a hipotenusa vale 4, no lugar do A eu vou pôr 4. No lugar do, 5. No lugar do B eu vou pôr 4. E no lugar do C eu vou pôr 3. Então vai ficar assim. 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, para verificar, nós vamos saber se essa conta, se isso aqui é uma verdade. Vamos calcular, então. Então, vamos lá. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, é 25. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, é 16. E 3 ao quadrado dá 9. Agora, veja que 16 mais 9 dá exatamente 25. Então, a gente pode dizer que esta igualdade aqui está verificada, né? Está verificada, é isso mesmo. Então, nesse caso, a resposta para a nossa questão é essa aí. O triângulo de lados 4, 5 e 3, ele realmente é retângulo. Se você pegar e mudar um desses aqui, por exemplo, você vai ver que não, o que vai acontecer? Desse lado vai dar um número e essa soma não vai ser igual àquele número. Quando isso acontece, né, e se isso acontecesse aqui, a resposta seria: o triângulo tal não é retângulo. Espero que você tenha entendido como é que se verifica se um triângulo é ou não um triângulo retângulo. Segundo exercício. O segundo exercício diz assim, ó, calcular a medida x no triângulo abaixo. Então, muitas vezes nós temos um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui nesse cantinho, e eu tenho a medida de 2 dos seus lados, falta a medida do terceiro lado. Então, o Teorema de Pitágoras nos ajuda a resolver isto. Veja só, aqui está o Teorema de Pitágoras. Aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto e outro cateto. Bem, a hipotenusa é justamente o x, né? Então, no lugar do A, eu vou colocar o x ao quadrado. E no lugar do B, eu vou colocar o cateto maior, que é o 8 ao quadrado. E no lugar do C, eu vou colocar o 6, que é o cateto menor, 6 ao quadrado. Bem, vou fazer as contas desse lado direito aqui, né? 8 ao quadrado e 6 ao quadrado. Vamos lá, então. 8 ao quadrado dá 64 e 6 ao quadrado dá 36. E agora eu vou fazer essa soma. Por aqui do lado, ó. O x ao quadrado, então, vale essa soma. 64 mais 36 é 100. Achamos já o valor do x? Não, 100 é x ao quadrado. Para nós acharmos o valor do x, nós temos que achar a raiz quadrada de 100. Mas todo mundo está careca de saber que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, no triângulo retângulo, nesse triângulo retângulo, a hipotenusa vale 10, o cateto maior vale 8 e o cateto menor vale 6. Preste bem atenção em como foi resolvido isso aqui, porque há muitos exercícios para serem resolvidos com esta mesma natureza. Vamos para um próximo exercício. Aqui está, o próximo exercício diz assim, ó, calcular a medida y agora, no triângulo abaixo. Então, vamos usar a mesma coisa, né? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar a expressão que representa o Teorema de Pitágoras e vamos entender o seguinte, esse 24 quem que é? É o A, o B ou o C? Ora, ele é a hipotenusa, então se é a hipotenusa, ele é o A. E quem é o B? O B é o cateto maior, que é 20. E quem é o C? O C é justamente o Y. Então nós vamos trocar esses valores, o A por 24, o B por 20 e o C por Y, porque nós estamos procurando o valor do C, que é o Y, que é Y. E agora, vamos fazer a mesma coisa como nós fizemos no caso anterior. Vamos calcular esse quadrado e esse quadrado. Bem, 24 ao quadrado dá 576. E 20 ao quadrado dá 400. Ora, mas eu quero o valor do y, né? Então tem que pegar o 400 e passar para lá, separar ele um do outro aí, no número de letra.
Então ele vem com menos 400. 576 menos 400 dá 176. E 176 equivale a y ao quadrado. Mas nós não queremos y ao quadrado, nós queremos y. Então, para chegarmos no y, nós temos que achar a raiz quadrada de 176, que é aproximadamente 13,26. Para resolver essa raiz, é muito comum nos dias de hoje lançar mão do uso de uma calculadora. Aí está, então, no exercício anterior, nós precisávamos encontrar a hipotenusa, e nesse aqui o que estava faltando era um dos catetos. Vamos para o quarto e último exercício, que é esse daqui. Veja que aqui nós temos uma espécie de probleminha, né? Então, um ciclista acrobático é aquele cara que faz malabarismo, né, com bicicleta. Vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial. Cuidado, hein? Não vai pôr um fio de arame aí, vai tentar atravessar ou andar em cima de um fio de arame com a sua bike, e você vai se dar mal. As bicicletas, né, que andam em fios, elas são especiais. Elas têm a roda, no lugar da roda, tem só um aro, e esse aro ele envolve o fio. Então a bicicleta nem cai. Pode ser que o camarada caia, mas a bicicleta não cai, porque ela é ligada aqui ao fio. Bem, então, dito isso, espero que você não tente fazer isso na sua casa, no seu prédio. Então, vamos lá. Ele vai sair desse prédio e vir para esse prédio, percorrendo a distância sobre um cabo de aço. Então, aqui está o cabo de aço, vai do ponto A ao ponto B entre os prédios. Como demonstra o esquema a seguir, esse daqui. Qual é a medida aproximada do comprimento do cabo de aço? Então, daqui do A até aqui, até o B, quanto mede, ao menos aproximadamente, né? Então, veja só, existirá na sua frente muitos exercícios que não falam nada de hipotenusa, não falam nada de triângulo retângulo, nem nada. Mas você está sendo preparado para observar o seguinte: observe que nesta região se estabelece um triângulo retângulo. Olha só, tem essa linha horizontal, temos essa linha vertical que são os catetos, e tem o próprio arame, é a própria hipotenusa. Ou seja, olha lá, o arame é o A, o cateto maior está aqui embaixo e o cateto menor está aqui em cima. Então, aonde não tinha um triângulo, você tem que começar a imaginar o triângulo. Lá na sua folha que você recebeu no dia 3, 4, 5, por ali, né? 6, se não me engano. Você vai ter exercícios que você vai precisar imaginar triângulos aqui. Muito bem, depois que você imaginou o triângulo, que você considerou o triângulo, vamos para as medidas. Bom, o A é o que ele quer, então ele quer achar a hipotenusa. O B, a medida do B está aqui, ó. Se daqui entre os prédios tem 40 metros, então essa linha daqui até aqui também tem 40 metros. Espero que você esteja entendendo. Agora veja só, esse prédio, a altura dele é 25 metros, e esse é 15. Então esse prédio aqui, ele é maior que o outro, 10 metros, né? Se você pega 25 menos 15, aqui dá 10. Então, o A eu quero saber, o B vale 40 e o C vale 10. Vamos usar a mesma coisa, a fórmula aqui, né? A expressão matemática que representa o teorema de Pitágoras, onde eu quero achar o A. Então, eu vou trocar o B aqui, ó, por 40, aqui o 40, e o C por 10. Não vai pôr o 25 não, que você vai errar, né? Então 40 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Vamos lá, 40 ao quadrado é 1.600, e 10 ao quadrado é 100. E, portanto, 1.600 mais 100 dá 1.700. Mas isso é ao quadrado, é a hipotenusa ao quadrado. Eu quero saber a hipotenusa, então tem que achar a raiz quadrada de 1.700. Faça na calculadora e você vai achar que o A é aproximadamente esse símbolo aqui, ó, que não é o igual, é um igual tremido aqui, né? Ele significa que é aproximadamente 41,23 metros. Então, aqui tem 40, aqui tem um pouco mais, tem 41,23, 41 metros e 23 centímetros. Bem, espero que você tenha entendido esses exercícios e vamos aguardar a próxima oportunidade. Tchau, tchau!